Delcy Henkel e Irineu Henkel também, meus cunhados. Abração para você, Delcy, abração para você, Irineu também. Bênção de Deus. Se ainda não estiverem ao vivo, logo vão estar ao vivo no decorrer da semana, vão poder receber esse meu abraço aí dado para vocês, aí em Monda, aí em Santa Catarina, assim como o Nelson Henkel e Nilo da Costa Henkel, lá para Foz do Iguaçu. Abração para vocês também. Também aqui o cantor Márcio Borges, meu abraço também, Enram Bate, Loreni Stark, Valdo Krause, Nelson Witzke, Sônia Schumacher, Alzira Freitas, Ironi Stephens, Neuza Fal, deixa eu ver quem mais, Angélica Anert, Bispo Primaz Samuel, vamos ver aqui, Samuel Recht, Bispo Primaz Samuel Recht, imagino que não seja daqui, nem mesmo do Brasil, provavelmente algum outro país aqui da América do Sul, cuja igreja luterana tenha bispos. Vamos ver aqui também Margarete Barbosa e Frederico Saar, Alaor Lopes e Tércio Miller também, frequentemente nos acompanhando aí. Tércio Miller, aquele abração para você. Então, veja bem, dentro desse tema, que é o texto fora de contexto, nós, evidentemente, não vamos deixar o 2 Timóteo 2,15 fora do contexto. Em seguida, vou trazer um pequeno resumo rápido ali do contexto de 2 Timóteo 2,15, ou 2 Timóteo capítulo 2, né, de modo que chegue até o versículo 15. Mas é importante você já saber de imediato que, e agora preste atenção, já vou começar com um presta atenção no que eu vou dizer, porque é muito comum acontecer o que eu vou falar aqui. Várias vezes, durante os dias da semana, eu tenho visitado muitas mídias sociais e vários momentos, várias destas mídias, eu encontro ali textos bíblicos que são tirados do seu contexto com o propósito de ou justificar uma nova teologia que esteja surgindo, ou com o propósito de trazer alegria para alguma pessoa. Mas muitos destes textos estão fora do seu contexto. E um texto fora do seu contexto torna-se algo perigoso. Um cristão verdadeiro não pode usar um texto bíblico fora do seu contexto com o objetivo de justificar a sua linha de raciocínio, os seus pensamentos, as suas ideias. Não é correto, não é possível que um cristão verdadeiro vá usar um texto bíblico fora do contexto propositadamente para justificar a sua campanha de oração na igreja ou seus projetos da igreja. Isto, evidentemente, é pecado. Mesmo que você não entenda o que está fazendo, se for contrário à vontade de Deus, é pecado. Se for contrário ao que está estabelecido na santa palavra de Deus pelo próprio Deus Todo-Poderoso, é pecado e não importa se você sabe disso ou não sabe disso. Então, é bom que você entenda aqui de uma vez por todas. A palavra de Deus, ela não é um livro mágico religioso do qual você vai, vamos dizer assim, desbloqueando segredos conforme vai subindo de nível na igreja cristã. Não existe isso. A palavra de Deus é aberta a todo cristão, disponível para todos. Mas também ela não é uma colcha de retalho da qual você possa extrair uma parte de um local, costurar outro naquele local e emendar a seu bel prazer para justificar as suas heresias ou os seus pensamentos, o seu raciocínio. Isto é o que andam fazendo o pessoal novo, aí, os modernistas, muito dados ao relativismo bíblico. Estão recortando partes da Bíblia, ignorando aquelas que não lhes interessam e colocando em lugar outras. Estão pegando textos já separados e fora do seu contexto e usando para justificar as suas atrocidades e a sua revolta contra Deus. Eu vou dar um exemplo simples aqui de um versículo bíblico retirado do contexto. Na melhor das boas intenções, o sujeito passou num concurso público, está feliz da vida,
e agora se diz que com salário novo vai mobiliar a casa, carro novo e tudo mais, e está feliz e tal, então ele logo tasca um Filipenses 4,13 lá no Facebook dele e coloca lá: tudo posso naquele que me fortalece. Olha, você ora, você lê aquela postagem ali, fica feliz pela pessoa ter passado no concurso, por ele ter alcançado sucesso, e lê aquele versículo bíblico: tudo posso naquele que me fortalece, e parece que é isso mesmo, que está tudo certo, afinal de contas ele alcançou um objetivo. Mas varão, varoa, você é servo, serva de Deus, você sabe muito bem que este versículo, tudo posso naquele que me fortalece, nada tem a ver com vitórias financeiras, com crescimento material, com aquisição de bens e tudo mais. Se você for dar uma olhada lá em Filipenses, você vai ver que o apóstolo Paulo não está soltando foguetes por ter ganhado algum prêmio, alguma coisa de o melhor apóstolo do ano. Ele está dizendo aquilo porque ele está vindo de uma situação em que ele está passando dificuldade, sofrendo por conta do evangelho, sofrendo na pregação da palavra de Deus. Então ele está dizendo: eu posso passar até fome, ou posso ter comida. Eu posso me ver fraco e posso me ver forte. Eu posso continuar sofrendo ou parar de sofrer, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É esse o sentido que o apóstolo está dizendo ali. Quer dizer, ele está falando do sofrimento, não vou nem dizer da tristeza, porque ele não está triste falando aquilo ali, mas ele está conversando com aquele pessoal para quem ele envia aquela carta, o povo de Filipe, né, Filipenses. Ele está conversando com aquele povo, está conversando com alguém e falando justamente de uma determinada igreja que o auxiliou, de outra que não o auxiliou e tal, como ele se virou sem ninguém ajudando, como ele continuou se virando com alguns que ajudaram e tal. Então ele está dizendo, em outras palavras, que mesmo no meio daquele sofrimento, daquela pobreza, ele ainda se sentia fortalecido pelo Senhor e permaneceria ali pregando o Evangelho. Então, isso não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com jogar dinheiro para cima ou com ser vitorioso. Agora, se você quer saber, Deus quer que você seja vitorioso, é claro, Deus ama a todos. Deus quer que nós tenhamos vitórias nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, vida financeira, é claro. É lógico que Deus quer o melhor para os seus filhos. Mas isto não significa que nós podemos pegar um versículo, arrancá-lo do contexto e usar ao nosso bel prazer. Então, eu estou aqui na expectativa de que pessoas que usam este versículo desta maneira não estão fazendo na maldade, mas ainda assim estão fazendo, e fazendo, quer dizer, retirando um versículo do seu contexto para fazer uma determinada aplicação que venha lhe favorecer ou não, tanto faz, retirando o versículo do contexto e usando-o de modo errado, evidentemente está pecando contra Deus. Jeremias 29:11, aonde Deus fala, então, assim, que eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de guerra ou de mal. Então as pessoas pegam aquele versículo ali também para usar nessa questão muitas vezes na famosa teologia da prosperidade, para usar dizendo que Deus há de fazer você prosperar, porque Ele que sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. E aí usam aquele versículo ali a seu próprio favor, tentando favorecer muitas vezes uma teologia barata, uma teologia demoníaca, diabólica, que está desencaminhando os filhos de Deus por conta de alguns valores, dinheiro, muitas vezes, que querem arrecadar nas suas comunidades. Mas o que aquele texto lá de Jeremias está dizendo, quando Deus fala lá, ele está falando para o povo que estava em exílio. Ele está falando para o povo judeu, o povo que está lá, o povo de Israel, que está lá preso, e está dando, digamos, um consolo para eles,
garantindo a eles que eles seriam libertos de lá, falando para eles que ele sabia de todas as coisas, que eles podiam esperar e confiar que Deus certamente os resgataria e restauraria suas vidas. Aí o pessoal vem ali, retira aquele texto do contexto e tasca ele lá como se fosse uma palavra mágica, um piririm-pim-pim, que vai fazer agora aquilo que você está querendo dizer na sua comunidade. E não vai. Não vai, porque Deus não é marionete nas mãos de ninguém. Deus não está à disposição para que você faça as coisas por Ele e nem para ser teu empregado fazendo as coisas que você manda fazer. Hoje eu ouvi num programa de televisão um determinado pastor de uma determinada comunidade, não vou citar o nome porque não me interessa denegrir a imagem de ninguém aqui, mas vou usar apenas a título de estudo, em que ele garantia que, fazendo aquele passo a passo que ele estava te convidando para fazer, Deus te daria a vitória naquela determinada área financeira em que ele estava propagandeando ali. E ele garantia que se você fosse lá, no dia e hora marcado, na igreja dele, naquele culto, que você sairia de lá vitorioso. Que o Espírito Santo faria aquilo que ele estava dizendo. Aí eu fico pensando, como pode a arrogância do ser humano chegar a tal ponto de transformar o Espírito Santo de Deus em uma marionete? Quer dizer, a arrogância chega a tal ponto que a pessoa começa agora a determinar o que o Espírito Santo de Deus há de fazer. Isto é um pecado. Vou aproveitar um termo que nós temos lido aqui durante a semana, isto é um pecado mortal. Talvez em outro momento a gente fale um pouco sobre o pecado venial e pecado mortal, mas rapidamente falando aqui sobre o pecado mortal, é aquele que obviamente vai te levar à morte eterna. Aquele no qual você endurece seu próprio coração e o Espírito Santo de Deus, mesmo que ele venha te convencer ou querer te perdoar ou te convencer do pecado, você simplesmente rejeita, e daqui a pouco não tem mais solução. Quer dizer, se você rejeita a obra do Espírito Santo por pura arrogância, obviamente isto é um pecado mortal. E para isso não há perdão, evidentemente. Se você rejeita justamente a única pessoa que poderia te perdoar, como você vai agora ser perdoado? Então, e antes de avançar, eu ainda quero trazer mais um versículo. Este é a pérola do ano 2022, o ano do mimimi, o ano do povo que quer perverter a palavra de Deus. Que o digam aí todos os modernistas reunidos, todos os que acreditam no relativismo bíblico, querem distorcer a palavra de Deus, fazer uma ginástica bíblica para adaptar os versículos para que a sua arrogância tenha lugar na palavra de Deus. Nunca dará certo. Creia-me. Isto nunca funcionará. Se você anda por este caminho, saia enquanto há tempo. Se você anda envolvido em relativismos bíblicos, modernismos, releitura bíblica, novas interpretações de questões bíblicas, saia enquanto é tempo, que isto não vem de Deus. Um versículo muito comum é onde diz: não julgueis para que não sejais julgados. É a pérola dos versículos bíblicos dos novos tempos agora. Cada vez que alguém tenta admoestar, cada vez que alguém tenta exortar uma pessoa que está no caminho errado, logo vem alguém com: não julgueis para que não sejais julgados e tal. Com a mesma medida que medirem, será medidos. Gente, este versículo não é o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para ti: olha, amiguinho, não julga o outro, viu? Fica quietinho aí no teu lugar. Deixa o outro fazer o que ele quer, que está tudo bem, obrigado. Não,
Este versículo bíblico não está ligado a este tipo de coisa. Se você ler o contexto, vai ver que Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, tira primeiro o argueiro que está no teu olho, e o que ele diz mais, e depois vem. Então, tira o argueiro, tira a trava que está no teu olho, quer dizer, antes de você julgar o próximo, é o que o texto está dizendo, examine-se a si mesmo, busque o auxílio de Deus, Espírito Santo, para consertar a tua própria vida, e estando ciente de que tu estás de bem com Deus e com tua própria consciência, quer dizer, retirou a trave do teu olho, então agora você vai lá e vai admoestar o teu irmão. Tira primeiro a trave do teu olho, então vem ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. É isto que o versículo está dizendo. Então ele não termina no não julgueis para que não sejais julgados. Ele termina, ou melhor, ele continua, e vai terminar, então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele está dando um passo a passo para que você, apressadinho, que quer simplesmente sair falando para as pessoas os erros dela, ele está dizendo para você: comece por você mesmo, examina-te, agora ok, está tudo certo contigo, perante Deus, perante tua consciência, então agora tudo bem, vai lá, humildemente, abraça o teu irmão, conversa com ele, exorta, mostra para ele que ele está com a trave com cisco no olho. É isso que quer dizer este versículo. Então, se você tem entendido de modo errado, corrija agora que ainda dá tempo. Vamos lembrar que eu citei aqui no começo do estudo, eu citei aqui o 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, vamos para o contexto aqui de 2 Timóteo. Primeiro que esse texto não está voando ali na epístola, solto no tempo. O apóstolo Paulo está dando este conselho para Timóteo, junto com uma série de outros conselhos que ele está dando ali. Por quê? Porque Timóteo está em meio a uma comunidade onde as pessoas estão falando o que não devem, onde as pessoas estão contendendo entre si, estão arrumando confusão por pequenas coisas, talvez muito semelhante ao pessoal do mimimi de hoje em dia. E esse povo está agindo desta maneira, e tem alguns ali, inclusive, que o apóstolo chega até a nomear, a dizer quem são. Esse povo está agindo dessa maneira, então o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, meu filho, não entra nessa fria. Não te envolve nisso aí. Sai dessa gente que está aí com esse tralalá à toa, falando coisa que não sabe, e ao invés de ficar no meio desse povo briguento, procura você, sabe? Você, Timóteo, procura você apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, dentro deste contexto, é importante que vocês saibam que este conselho também vai servir para nós nos dias de hoje. Não ignorando o contexto dele, nem inventando uma coisa nova, uma teologia nova, não. Levando em consideração o conselho que Paulo dá para Timóteo, a razão pela qual ele dá esse conselho, e dizendo para Timóteo que ele deve se preparar. E este é um bom conselho a ser seguido. Este é um conselho que você deve seguir, procurando apresentar-se a Deus aprovado realmente, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E para que isto aconteça, o apóstolo Paulo traz aqui algumas recomendações, e eu quero ler aqui um pequeno texto que ele traz aqui. Veja bem: tu, pois, filho meu, diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele inicia dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Pronto. Passo número 1, então. Vamos dizer aqui que esse conselho inteiro de Paulo não somente serviu para Timóteo, como também serve para nós. Então, passo número 1, procura fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.
participa nos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Agora, preste atenção nessa pequena lista ele vai fazer 3 pequenas observações interessantes aqui. Ele começa dizendo no capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segundo, então ele trouxe aqui o soldado. Um soldado que está realmente disposto, disponível a servir o seu exército, ele vai se dedicar a ser um soldado que vai servir o seu exército. Segundo, ele está dizendo mais aqui, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, ele já comparou o cristão verdadeiro que procura apresentar-se a Deus aprovado com um soldado que é dedicado ao seu exército, um atleta que luta conforme as normas, presta atenção nesse detalhe importantíssimo, um atleta que luta conforme as normas, e ele traz um outro elemento aqui agora interessantíssimo também, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então diz, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, lembrando-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E aí ele segue dizendo que é por essa razão que ele suporta tantas outras atribulações e tantos outros problemas, e diz mais ainda que fiel é a palavra, se morremos com Cristo, viveremos com Ele, se perseveramos com Ele também, com Ele reinaremos e tal. E traz uma advertência dura aqui, se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aí ele está dizendo, então, recomenda estas coisas e tal, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contenda de palavras, para que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. E aí, então, ele entra no procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, palavra da verdade. Tudo isso que eu falei agora, desde o começo, e o que eu ainda vou falar, aplica-se exclusivamente para você que já é um cristão verdadeiro. Para o ímpio, não se aplica porque ele já está morto em seus delitos e pecados. Trago aqui ainda um último versículo muito comum, usado fora do contexto, que é o Gálatas 5:21. Começa por ali mais ou menos Gálatas 5:19, 5:20, 5:21, aonde diz então que as obras da carne são conhecidas, lascívia, prostituição, e o apóstolo vai trazendo mais algumas coisas, e glutonaria e tal. Os que praticam tais coisas não herdam o reino de Deus. E aí muitos irmãozinhos na fé pegam um versículo semelhante a esse e aplicam no seu processo de evangelização, mostrando, tentando dizer para o ímpio que ele praticando aquilo ali não herdará o reino de Deus. Mas, meu amado, presta atenção. Paulo não escreveu este versículo para ímpios. Gálatas 5:19, 18, 19, 20, 21, ele está escrevendo para cristãos. Somente os cristãos herdarão o reino de Deus, porém os cristãos que se detêm naqueles pecados ali, que ele começa trazendo alguns que poderiam até ser pecados veniais, mas ele arrola inclusive pecados mortais, a permanecerem assim, obviamente não herdarão o reino de Deus, porque estarão pecando contra o Espírito Santo de Deus quando cometem um pecado mortal. Então, a permanecer naquele, o caminho será, obviamente, aqui de novo, estou usando muito obviamente, mas é óbvio que o caminho lógico será a apostasia. Vão abandonar a fé verdadeira porque se apegam às obras da carne.
em detrimento da graça de Deus que já haviam recebido. Então, quando você usar este versículo aqui, não pode usá-lo para advertir ímpios. O próprio contexto do versículo já mostra, do capítulo, já mostra claramente que este versículo não se aplica para ímpios. Porque não importa o ímpio, aquele não cristão, não nascido de novo, não importa se ele for hétero ou se ele não for hétero, não importa se ele é bebum ou abstêmio, não importa se aquele ímpio é um bom pai de família ou um mau pai de família. Enquanto ele permanecer na impiedade, ele não herdará o reino de Deus. Fazendo ou não fazendo aquelas coisas que o apóstolo está dizendo ali em Gálatas 5, 20, 21, 19 e tal, fazendo ou não fazendo aquelas coisas ali, ele já está no inferno, porquanto ele permanece longe de Deus, porque ele não tem o amor do Senhor Jesus Cristo no seu coração, porque Deus não o chamou da morte para a vida. Daí a necessidade, evidentemente, da evangelização. Por isso, ide pregar o evangelho a toda criatura, para que todos possam ouvir o evangelho. E para que a obra de Deus possa ser feita segundo a vontade de Deus, chamando aqueles a quem Deus quiser chamar. Que também você não tem como obrigar ninguém a ser salvo, uma vez que isso não depende de você ou de mim, mas depende do Espírito Santo de Deus operar a obra salvadora naquela vida. Então, entenda, tenha em mente que versículos desse tipo que se dedicam, que são exclusivos, escritos para cristãos, não podem, não devem ser usados para advertir ímpios, porque você vai estar tirando ele do contexto e fazendo um mau uso da obra de Deus. Apela, clama pelo Espírito Santo, busca a sabedoria nele, porque este é o caminho para que você tenha uma vida junto com Deus, uma vida não somente na graça de Deus, mas uma vida consagrada a Deus. Lembre-se que a sua habilidade como orador, a sua habilidade de falar, de ministrar a palavra, a sua eloquência, isto é secundário. Eu não estou desfazendo as pessoas que se interessam por estudar e tudo mais, até porque eu mesmo estudei muito, bastante, continuo estudando até hoje e sou um grande apoiador das pessoas que se dedicam ao estudo, fazem graduação, pós-graduação, pós-doutorado e por aí vai. Mas isto, não é o seu título que torna você consagrado a Deus. Você pode ser um bacharel em teologia, depois um mestre em teologia, depois um doutor em teologia, que isso não significará nada se você não tiver uma vida consagrada a Deus. Então, a vida do obreiro de Deus, ela não começa vamos dizer assim, a dedicação do obreiro de Deus não começa em acumular títulos, que podem até ser bacanas, ficam muito bonitinho ali quando você bota na moldura os seus diplomas, certificados, pendura numa parede, quem visita pode ver, mas isso não te traz para perto de Deus. Pode te trazer conhecimento, mas não muda a tua vida. Agora, sabe como mudará e como te trará uma vida de consagração? Através da oração e meditação na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, o obreiro aprovado é aquele que medita na santa palavra de Deus, que ora e que busca a Deus em oração constantemente. É alguém que tem a sua vida consagrada aos pés do Senhor. E para este obreiro, para este homem, para esta mulher consagrada, Deus lhes acrescenta sabedoria e entendimento. Muitas vezes você vê pessoas que mal sabem ler, pregando a palavra com sabedoria. Por quê? Porque têm as suas vidas consagradas a Deus, estão com as vidas aos pés do Senhor, receberam o correto ensinamento da palavra de Deus e agora podem compartilhar aquele correto ensinamento porque estão aos pés do Senhor, diante do Senhor, debaixo da mão poderosa de Deus. Não porque estão alegres, e vou repetir aqui,
Nada contra o estudo, nada contra o ensino, e digo mais ainda. Se você quer ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, procura hoje mesmo, quem sabe lança até como um desafio para você que está me assistindo agora e você que vai assistir durante a semana, no decorrer dos dias, lanço como um desafio. Eu desafio você a tornar-se um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Como você vai fazer isso? Eu vou dizer as regras aqui, então, deste desafio. Você vai aí na sua paróquia, na paróquia onde você congrega, na comunidade, ou o nome que você der, se você não faz parte de uma igreja evangélica luterana confessional, mas faz parte de uma outra comunidade que não se vê dessa forma, não importa. Procure o seu pastor, diga para ele, pastor, eu quero ser um obreiro aprovado. Qual curso, em qual seminário, em qual segmento aqui dentro, qual departamento aqui dentro da nossa comunidade, da nossa paróquia, eu posso me envolver para adquirir o conhecimento, para consagrar a minha vida aos pés do Senhor, para estar junto de Deus e ser um obreiro aprovado. Eu tenho certeza que se você aceitar esse desafio, se você procurar ir na sua paróquia, o seu pastor vai ter a melhor indicação possível para dar. Às vezes, até com cursos próprios desenvolvidos dentro da própria paróquia, porque sabemos que tem algumas paróquias que são gigantescas, que têm realmente muitos recursos e podem atender de modo autônomo os seus membros, a sua membresia, os seus paroquianos. E se você não tem, se você participa de uma comunidade simples, uma comunidade que não tem recursos, que não pode desenvolver atividades próprias, você é membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tem condições de conversar com seu pastor e pedir auxílio para que você ingresse em um destes cursos, aceite, acredite, busque, procure, porque a Igreja Evangélica IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tem dezenas de cursos de preparação para leigos, aonde cada leigo se encontrará, se achará no seu próprio grupo, na sua própria maneira de ser e poderá servir a Deus com alegria através da evangelização, tornando-se um obreiro aprovado. Eu conheço paróquias dentro da IELB que têm cursos maravilhosos, cursos próprios a oferecer, e se você não tem, naturalmente entre em contato com o seu pastor primeiramente, vão juntos de mão dadas até o pastor distrital, busquem a diretoria nacional, façam o que for necessário e iniciem um polo de estudos aí na sua comunidade para que você possa ser um obreiro aprovado e saia desta coisa de ficar mandando versículos bíblicos fora do contexto para outras pessoas. Para com isto, porque isto é pecado e isto desagrada a Deus. Mas, enfim, vamos encerrando por aqui essa pequena parte, porque eu quero apenas retomar. Hoje eu queria mesmo era trazer esta exortação, esta advertência para você, meu irmão, minha irmã, você varão, varoa, servo, serva de Deus, que tem muitas vezes, na ânsia de trazer a palavra de Deus, de apresentar o evangelho, ou às vezes até mesmo na preguiça de fazer a coisa certa, vai lá no copia e cola e traz com um versículo que nada tem a ver com aquilo que está sendo dito e você está ali participando de algo que não agrada a Deus. Então, tenha isso em mente e se você tem feito isso, abandona essa prática, retorna para o caminho do Senhor, busca a Deus, arrependa-se enquanto há tempo, busca o Senhor enquanto se pode achar, coloca a sua vida aos pés do Senhor e peça perdão a Deus. E se você não tem certeza que um determinado versículo que você vai postar está ou não dentro do contexto daquilo que ele deve ser, naquilo que deve ser usado, não posta. Ah, mas e o que eu vou fazer então? Então você vai, procura o seu pastor, conversa com ele e peça a orientação daquele que está ali para te orientar a este respeito. Se não tem mais ninguém para você perguntar, pergunta para mim, posso ter a pergunta, o que esse versículo significa? Com toda boa vontade do mundo,
com todo o amor de Deus, eu vou responder para você segundo a minha capacidade, meu entendimento, segundo aquilo que Deus tem me abençoado de sabedoria para trazer a resposta. E se porventura eu não souber, não se assuste, eu vou pesquisar e trago ali a resposta para você no momento adequado, no momento certo. Mas não erre por omissão, não peque por afobação, não peque por preguiça, pelo copia e cola. Lembre-se, João 14, 26, o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isto só ocorre para quem tem uma vida consagrada aos pés do Senhor, que busca a ajuda do Espírito Santo para obter conhecimento na sua vida de fé e devoção diária. Nós vamos orar agora. Se você ouviu, se identificou, eu quero que você saiba que Jesus te ama, que o arrependimento está à sua disposição, o perdão está à sua disposição, e é isso que nós vamos fazer agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclina a sua cabeça neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua santa palavra, Senhor, ouvindo e aprendendo mais de ti. Nós não queremos cometer estes erros que têm sido cometidos diariamente, às vezes até mesmo sem intenção, e muitas vezes nós sabemos como obra do inimigo na má intenção para perverter a tua palavra, Senhor. Livra-nos disto, Pai. Acrescenta-nos sabedoria e conhecimento para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento de ti, ó Deus. Opera essa transformação nas nossas mentes, Senhor. Abra-nos o nosso entendimento para que a cada leitura nós possamos compreender a verdade daquilo que tu queres para nós. E que nós não fiquemos presos naquele copia e cola, naquela mania tão atual de não pesquisar as coisas, de não procurar. Ajuda-nos a nos libertar desta preguiça de aprender, Senhor. Nós queremos ser servos fiéis, obreiros aprovados, meu Deus. Assim como Paulo aconselhou a Timóteo, queremos que esse conselho também nos sirva. Queremos ser teus soldados, atletas, agricultores, que plantam e que podem colher frutos, podem colher os primeiros frutos juntos, porque fazem parte de maneira correta. Ajuda-nos, Senhor, a nos dedicar a Ti, a nos consagrar, a consagrar nossas vidas aos Teus pés, através da oração, através da leitura da Tua palavra, através da meditação. Fortalece aqueles pastores que, neste momento, estão tentando juntar o seu rebanho para ensinar, para trazer o correto ensino cristão. Aqueles que ainda se apegam à verdade da tua palavra, Senhor. Sê com eles em nome de Jesus e deles sabedoria para que possam, a todo momento, fazer aquilo que é agradável a ti. Perdoa-nos, porventura, às vezes que tenhamos pecado contra ti, Senhor, em pensamento, palavra, ação, por omissão, por erro, por deixar de fazer o que deveríamos ter feito. Toma nossas vidas nas tuas mãos, é o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Se você orou, leve a sério aquele desafio que eu fiz, procure o teu pastor e peça para ele a orientação de como você faz para participar de um curso de instrução onde você possa realmente tomar um conhecimento melhor da palavra de Deus e junto com outros irmãos na fé, você possa fazer o que é agradável a Deus, qual seja aquilo para o qual Deus nos chamou, que é ministrar as boas novas, anunciar as boas novas da salvação de modo correto, de acordo com a sã doutrina cristã.